Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. E eu convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para levarmos a Deus uma prece. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, somos gratos a Ti por podermos mais uma vez estudar as Sagradas Escrituras, a Tua Santa Palavra. E suplicamos a Ti, Senhor, que nos abençoe e esteja conosco durante esse estudo, abrindo a nossa mente, nos dando compreensão correta da Tua Palavra e nos dando força, Senhor, para colocarmos em prática os Teus ensinamentos em nosso viver diário. Esteja com os nossos telespectadores do outro lado, abençoando a cada um, iluminando as mentes de cada um, para que compreendam a Tua Palavra. São bênçãos que suplicamos em nome do Seu amado Filho de Gênesis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nosso estudo de hoje tem como título Confissão e Perdão. É um estudo mais longo do que os anteriores. Esse estudo ele é composto de 28 perguntas e respostas. E eu vou tentar fazê-lo de uma forma mais dinâmica com vocês, procurando não fazer muitos comentários, porque o estudo está bem objetivo já, né? Para não tomarmos um tempo muito maior do que temos utilizado até aqui. A primeira pergunta de nosso estudo, intitulado Confissão e Perdão, é a seguinte: qual é a instrução divina concernente à confissão do pecado? Veja a resposta. Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessarão o pecado que fizeram. Números 5, 6 e 7. Então, a instrução concernente à confissão do pecado é essa. Quando o povo cometesse algum pecado, eles deveriam confessar o pecado que fizeram. Vamos para a pergunta 2. Quão fútil é procurar esconder o pecado? Veja a resposta. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Outro texto diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Salmo 90, verso 8. E também, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, versículo 13. Então não tem como esconder o pecado. Deus sabe o que eu e você fazemos. Aqueles pecados que você acha que ninguém sabe, que você está praticando às escondidas, Deus sabe. Então a orientação da palavra de Deus é confessarmos e abandonarmos. Pergunta 3. Que promessa é feita aos que confessam seus pecados? Lá em 1 João 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então precisamos confessar, porque se nós confessarmos sinceramente, de coração aberto, Deus ele nos perdoa, né? Pergunta 4. Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Pergunta 5. Quão exatos deveríamos ser na confissão de nossos pecados? Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Levítico 5, versículo 5. E veja essa nota importante aí que diz o seguinte: a confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Esses pecados podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas, por elas ofendidas.
ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessadas com a mesma publicidade. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais somos culpados. Vereda de Cristo, edição de bolso, página 36. Então, como vimos aí, existem basicamente 3 tipos de confissões. Aquela confissão que é feita diretamente a Deus. O pecado que você cometeu às escondidas não precisa ser confessado em público. Confesse diretamente a Deus. O pecado cometido contra alguma pessoa deve ser confessado a essa pessoa, dizendo a ela que você reconhece que errou para com ela e pedir o perdão a ela. E os pecados públicos, cometidos em público, devem igualmente ser confessados em público, né? Esta é a orientação aí apropriada que temos em relação à confissão. Pergunta 6. Em que medida reconheceu Israel certa vez o seu mau proceder? Veja o que diz em 1 Samuel 12, 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então eles reconheceram, né, que erraram nesse aspecto. Pergunta 7. Quando Davi confessou seu pecado, que disse ele haver Deus feito? Ele disse assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Próxima pergunta, pergunta 8. Em que punha Davi a esperança de perdão? Vamos ver o que ele diz em Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então é essa demonstração que ele fez, né, da esperança em relação ao perdão de Deus. Pergunta 9. Que está Deus pronto a fazer por todos os que buscam perdão? Veja o que diz a palavra de Deus. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmo 86, versículo 5. Próxima pergunta, pergunta 10. Qual é a medida da grandeza da misericórdia de Deus? Lá, continuando em Salmo, agora o Salmo 103, verso 11, diz assim: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, vemos aí a grandeza da misericórdia de Deus, né? Creia que Deus, ele é misericordioso, e ele pode, ele quer te perdoar. Basta nos arrependermos, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 11. Em que medida perdoa o Senhor quando alguém se arrepende? A palavra de Deus diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos. Volte-se para Jeová, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará. Isaías 55, verso 7. Pergunta 12. Qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar o pecado? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7, 18, ver também Salmos 78, 38. Pergunta 13. Por que manifesta Deus tal misericórdia e longanimidade para com os homens? Lá em 2 Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, essa é a razão da longanimidade e da misericórdia de Deus, né? Ele quer nos salvar. Pergunta 14. Que oração fez Moisés em favor de Israel? Moisés orou assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. Números 14 e 19. Essa foi uma das orações que Moisés fez por aquele povo, né? Para que Deus o perdoasse. Pergunta 15. Qual foi a imediata resposta do Senhor? Diz assim: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Números 14 e 20.
Então Deus perdoou o povo conforme o pedido de Moisés, né? Pergunta 16. Quando o filho pródigo da parábola se arrependeu e voltou ao lar, que fez o pai? As escrituras dizem, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, versículo 20. Pergunta 17. Como manifestou o pai sua alegria pela volta do filho? O texto continua dizendo, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinhas perdido e foi achado. Lucas 15, 22 e 24. Pergunta 18. Que há no céu quando se arrepende um pecador? A palavra de Deus diz assim, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10. Então há alegria no céu, né? Quando um pecador se arrepende, o céu fica alegre. Pergunta 19. Que disse Ezequias haver Deus feito com os pecados dele? Ele disse assim, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Isaías 38, 17. Então, Ezequias diz aí, né, é relatado no profeta Isaías, que Ezequias disse que Deus lançou para trás das suas costas, das costas de Deus, todos os pecados dele, né? Pergunta 20. Em que medida deseja Deus separar-nos do pecado? Vamos ver. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Então é isso que Deus quer fazer com os nossos pecados, né? Pergunta 21. Como atendeu o povo à pregação de São João? O texto de Mateus 3, 5 e 6 diz assim, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pergunta 22. Como manifestaram alguns crentes de Éfeso a sinceridade da confissão de seus pecados? Vamos ver o que eles demonstraram. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Atos 19, 18 e 19. Então nós vemos aqui que aquelas confissões elas foram acompanhadas de mudança, de abandono do pecado. E o mesmo deve acontecer conosco. Se você e eu nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados, nós os confessaremos a Deus e abandonaremos tudo aquilo que está nos afastando de Deus. Sejam livros com práticas de ocultismo, com coisas que desagradam a Deus, sejam CDs de músicas mundanas, sejam roupas que desonram a Deus, que valorizam a carne e não o pudor, sejam alimentos que destroem o nosso corpo e prejudicam a nossa mente para que tenhamos uma relação mais pura e mais compreensível para com Deus, porque a alimentação também interfere no nosso intelecto, na nossa forma de compreender as coisas de Deus. Então, se nós realmente nos arrependermos verdadeiramente, nós vamos eliminar tudo aquilo que está nos afastando de Deus. Vamos continuar. Pergunta 23. Por meio de quem são concedidos arrependimento e perdão? A palavra de Deus diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5, 30 e 31. Então esse é o meio, né? Pelo qual nos são concedidos o arrependimento e o perdão. Por meio de Deus
que enviou seu Filho e por meio também do seu Filho Jesus Cristo, né? 24. Qual é o único pecado imperdoável? Vamos ver na palavra de Deus o que diz. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. São Mateus 12, 31 e 32. Então, o pecado contra o Espírito Santo, neste contexto aqui, como nós vimos, é cometido de forma semelhante quando os fariseus cometeram esse pecado. Quando eles atribuíram ao diabo aquilo que Jesus estava fazendo através do poder de Deus, né? E eles atribuíram isso a Beelzebul, atribuíram o poder de Deus que estava disponível a Jesus Cristo. Jesus atuava ali pelo dedo de Deus, né? E eles atribuíram isso a Satanás. Então ali eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, que era o poder de Deus através de Jesus Cristo realizando aquelas obras, né? E hoje, da mesma forma, se alguém está realizando algo pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, né, que é o poder de Deus, e você está atribuindo essas obras ao diabo, você também está pecando contra o Espírito Santo, porque você está bloqueando a única forma pela qual Deus pode te convencer do pecado, que é através do Espírito Santo, que é o poder divino em sua mente, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Aí temos uma nota que diz o seguinte: sendo o Espírito Santo o agente que convence do pecado e faz e oferece perdão por meio da palavra, negar a obra do Espírito equivale a recusar o perdão. Em outras palavras, o único pecado imperdoável é o que recusa o perdão, né? Vamos para a pergunta 25, que diz assim: sobre quem ensinou Cristo devemos basear nossas petições de perdão? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. São Mateus 6, versículo 12. Então a base para nós recebermos o perdão é nós também perdoarmos, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, Deus também nos perdoará, né? Pergunta 26. Que espírito devem acariciar aqueles a quem Deus perdoa? A palavra de Deus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. São Mateus 6, 14 e 15. Então vemos aí claramente, né? Se você guarda rancor no seu coração contra alguém, se você não perdoa essa pessoa, independente se ela chegou para você para pedir perdão ou não, o perdão ele precisa brotar do coração da gente, né? Independente se a pessoa vai ou não pedir. Então, se nós não perdoamos o nosso semelhante, Deus também não nos perdoará, né? Vamos para a próxima, pergunta 27 e penúltima. Que exortação se baseia no fato de nos haver Deus perdoado? A palavra de Deus diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Então, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também devemos nos perdoar uns aos outros, né? E a última pergunta, para finalizarmos o nosso estudo de hoje, pergunta 28 diz assim: em que condição se encontram os que têm os pecados perdoados? A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 1 e 2. Então nós vemos aqui, né, essa expressão bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. Ele vive mais leve, ele vive mais tranquilo, sem consciência pesada, sem sentimento de culpa, porque ele foi perdoado por Deus. E porque também ele perdoou o seu semelhante, ele não carrega mais aquele ódio
que o machuca por dentro, né? É como um veneno que ele toma achando que o outro vai morrer. Assim é o sentimento de culpa, assim é o rancor que nós guardamos, né? Mas aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, aquele a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Não quer você experimentar essa sensação, esse sentimento, esse estado de espírito, de paz, que Deus pode nos oferecer através do seu perdão? Experimente, confesse a Ele suas culpas, abandone os seus pecados, destrua tudo aquilo que você possui que está te afastando de Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confesse as suas culpas. Experimente a experiência do perdão em sua vida e você vai experimentar uma paz realmente muito grande, uma felicidade. E você será bem-aventurado. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!